Alô, alunos de Fundamentos de Bioestatística Odontológica, aqui quem fala é o professor Hélio. Eu estou aí produzindo os primeiros vídeos para a gente começar, a ter as nossas aulas de volta e eu acho que ficou legal. Então, vou atualizar a tela aqui. Vamos começar fazendo uma revisão do que foi falado na aula anterior, até para refazermos alguns combinados. As nossas aulas, então, devido a esse período de coronavírus, vão estar disponíveis no Moodle. Vocês entram com o usuário e senha de rede que vocês receberam da secretaria. Aqui do lado, nós vemos o material que está lá disponível no Moodle. Então, nós temos um arquivo em Word e PDF. Em Word vocês podem usar como caderno. E temos lá o cronograma da disciplina. Na medida do possível, eu vou tentar recuperar para que no dia 25, até a quarta que vem, a gente consiga retomar e ver todo o nosso capítulo 2. Eu acho que vai dar. Nós temos lá também no Moodle tabelas, que nós vamos precisar um arquivo com as tabelas, e arquivo de dados em Excel que eu vou utilizar nas próximas aulas. Vocês estão vendo que eu estou conseguindo capturar bem a tela aqui, Dá para fazer uma aula de demonstração bem legal online. Eu aprendi a usar essas coisas agora nos últimos 3 dias. Bem, no dia 11, nós falamos então um pouquinho que estatística é a ciência que trabalha com dados experimentais. Então, portanto, por natureza, a estatística é uma ciência empírica. Certo? O que vem a ser esses conjuntos de dados? Esses conjuntos de dados podem formar uma população ou uma amostra. Uma população é um conjunto maior do qual a gente extrai uma parte para que nós efetivamente trabalhemos. Se eu investigo toda a população, o que é muito raro na odontologia, a gente tem um censo. Se eu trabalho com uma parte dessa população, eu tenho uma amostra. Essa flechinha aqui, ela se chama amostragem. Esses elementos que formam o conjunto de dados, eles possuem características. E essas características são o que nós chamamos de variáveis. Então, que é um termo muito usado pela gente. Variável. Que é variável no contexto de estatística. É a característica dos elementos que formam o conjunto de dados. Aqui, eu tenho um paciente, eu peguei o sexo, faixa etária, número de filhos, o peso e a altura. Essas 5 variáveis aqui apresentam exemplos de todos os tipos de variáveis que nós vamos discutir a seguir. Que são, existe uma grande classificação em variáveis qualitativas e variáveis quantitativas. As qualitativas são aquelas que expressam uma divisão em categorias, por isso que a gente também chama elas de variáveis categóricas. As quantitativas são aquelas variáveis métricas, que expressam então alguma quantidade numérica. Tanto as quantitativas como as qualitativas, elas apresentam subdivisões. Existe aqui, da nominal para a contínua, um crescente de informação. Se uma variável é, por natureza, nominal, eu não consigo transformá-la em ordinal e muito menos em quantitativa discreta ou contínua. Agora, se eu tenho uma variável contínua, eu posso fazer esse downgrade aqui e transformá-la até em nominal. Por exemplo, vamos pegar uma variável contínua. O tempo que levou para fazer uma cirurgia. Eu posso contar esse tempo de uma maneira... Bom, o tempo por natureza é contínua. Eu posso discretizá-lo em minutos, quantos minutos levou. Eu posso fazer faixas até 1 hora, de 1 a 2 horas. Ou eu posso fazer, levou mais de 3 horas ou menos de 3 horas. Então, eu consigo da contínua descer até o nível nominal. Vamos falar mais um pouquinho das qualitativas ou categóricas. Então, as nominais, aqui entram todos aqueles números que a gente utiliza para nos identificar. O RG, o CPF, o número de matrícula, o número do telefone, a procedência do paciente, a naturalidade ou a marca aqui do creme dental. As ordinais são todas aquelas variáveis onde a gente tem uma hierarquia, diferente nas nominais, onde eu só tenho um rótulo. Então, nas ordinais, essa hierarquia pode ser as estrelinhas do Uber, as carinhas da escala de dor, pode ser uma avaliação como a escala da CAPES, como a escala que se usa pelo INEP, para a classificação dos cursos de 1 a 5,
Então, existem muitas variáveis que o nível mais alto de mensuração que nós conseguimos chegar é ordinal, principalmente variáveis comportamentais. E nós temos, por fim, a divisão das variáveis quantitativas. Então, as discretas, que são aquelas enumeráveis, que a gente pode contar, como dentes perdidos, número de consultas, e tem aquelas variáveis que são, por natureza, contínuas. Para a gente não errar isso, é bom pensar sempre do ponto de vista teórico. Então, o peso pode assumir qualquer valor? Sim. Então, eu tenho uma variável contínua. A altura, o tamanho de um objeto, pode assumir qualquer valor entre 1 e 2 metros, entre 1 e 2 centímetros, entre 1 e 2 milímetros? Sim. Então, teoricamente, o peso, o tamanho de objetos, a temperatura, o tempo, são exemplos de variáveis contínuas. Mas, prestem atenção, a gente não deve classificar uma variável entre discreta e contínua se ela tem números inteiros ou se ela tem casas depois da vírgula. Isso não é correto. Por exemplo, esses dois instrumentos aqui medem peso. Esse é um instrumento analógico, esse é um instrumento digital. No instrumento analógico, se eu fizer a leitura, eu vou discretizar a medida. Então, quando eu penso na prática, todas as variáveis se tornam discretas. Por isso que a classificação de uma variável deve se dar do ponto de vista teórico, certo? Aqui fica claro no display digital que eu teria um dígito pulsando. Esse dígito pulsando dá claramente a ideia de uma variável discreta. O ponteiro passa melhor a ideia de contínua. E, de fato, o peso é classificado como uma variável contínua. E por que, a última pergunta aqui desse vídeo, por que eu devo saber classificar uma variável? Porque, sabendo classificar uma variável, eu vou tomar as decisões corretas na escolha de ferramentas e técnicas estatísticas. Certo, pessoal? O próximo vídeo, vocês viram que eu consigo capturar bem as telas aqui. No próximo vídeo, nós vamos ver a questão de como utilizar o Excel para fazer a parte de estatística descritiva. Então tá. Tchau, tchau.